Veem você tranquilo e acham que sua vida é fácil. O que ninguém vê é o preço que você paga em silêncio. Você vive sem pedir permissão. E esse próprio ato de liberdade ergue muros que poucos suportam. Hoje vamos quebrar o mito e revelar as 8 razões ocultas pelas quais um homem Sigma tem a vida mais difícil do que qualquer outro. Fique até o fim, porque a razão 7 vai explicar por que você se afasta de certas pessoas, justamente quando começa a crescer. E a razão 8 vai mostrar como se blindar quando tentarem colocá-lo à prova. Além disso, vou encerrar com uma frase escudo para você manter o seu centro em qualquer situação. Se alguma vez você sentiu que a sua independência incomoda, que o seu silêncio desestabiliza ou que a sua verdade desperta resistências, esta mensagem é para você. Você não está quebrado, está forjado para outro nível. Vamos começar. Número 1. São punidos por sua independência. A maioria das pessoas diz admirar a independência, mas quando a vê diante de si, sente desconforto. Querem que você faça parte do grupo, siga as mesmas regras e se submeta à mesma aprovação que todos buscam. Quando um Sigma decide caminhar com as próprias ideias, quando se levanta e mostra que consegue sustentar-se sem depender de ninguém, em vez de respeito, recebe resistência. Os amigos o chamam de distante, a família o acusa de frio, e os chefes o enxergam como ameaça. Essa liberdade que parece um privilégio vira, na prática, um muro invisível que desperta críticas silenciosas e portas fechadas. O Sigma, em vez de recuar, mantém-se firme. Não pede permissão para pensar diferente, não abaixa a cabeça quando os outros se sentem inseguros. E aí nasce o verdadeiro peso. A independência o fortalece, mas ao mesmo tempo o transforma em alvo de quem precisa que todos sejam iguais. O Sigma avança em silêncio, suportando a resistência, porque sabe que perder a própria essência teria um preço muito maior do que o rejeite que recebe por não se submeter. Número 2. Sua honestidade lhes rende inimigos. Quando um Sigma abre a boca, é com intenção. Ele não enche o ar de palavras vazias. Cada frase é um golpe limpo, sem enfeites e sem máscaras. Essa clareza, que deveria ser admirada, vira uma arma que muitos sentem como ameaça. Entre conhecidos, suas verdades diretas costumam provocar silêncios incômodos e olhares evasivos. No trabalho, essa franqueza o torna alguém difícil de lidar, porque um Sigma não disfarça o que pensa para proteger o ego de um superior. Até na família, onde se espera suavidade, sua sinceridade pode cortar como lâmina. O paradoxo é que ele não busca ferir. Suas palavras não saem para destruir, e sim para liberar o peso do falso. Mas num mundo em que o elogio superficial é a norma, a verdade nua é percebida como agressão. Por isso, enquanto aplaudem quem diz o que agrada, o Sigma é visto com desconfiança por se atrever a dizer o que incomoda. Alguns o respeitam em silêncio, mas muitos fazem dele alvo de ressentimento oculto. E embora isso o deixe com menos aliados, também o deixa com a certeza de caminhar sem enganos. O preço é alto, mas a autenticidade não tem substituto. Número 3. Não buscam aprovação e pagam caro por isso. Para um Sigma, a necessidade de ser aceito por todos é uma corrente invisível. Ele não se dobra para se encaixar, nem ajusta o jeito de falar para arrancar aplausos. Mantém o olhar no que considera certo, ainda que isso signifique ficar sozinho numa sala cheia. E essa postura, que deveria ser respeitada, muitas vezes gera o efeito contrário. Os amigos interpretam sua indiferença à validação como desinteresse. Os chefes confundem independência com arrogância e fecham portas que pareciam abertas. Até a família lê o silêncio como frieza, quando na verdade é força. O mundo está acostumado a quem busca aprovação o tempo todo.
porque isso dá aos outros sensação de poder. Diante de um sigma, esse poder se desfaz. Ele não precisa de aplausos, não depende de um muito bem para avançar. Essa liberdade o torna intrigante, mas também provoca incômodo em quem não sabe lidar com alguém que não se ajoelha diante da opinião coletiva. O preço é alto, relações que esfriam, oportunidades que somem, círculos sociais que encolhem. Mesmo assim, o sigma escolhe manter-se firme. Prefere perder validação a perder a essência, porque sabe que quem vive sem correntes vive de verdade. Número 4. Enxergam através das pessoas com facilidade assustadora. Um sigma não precisa que lhe expliquem quem alguém é. Ele percebe nos detalhes que os outros ignoram. Um sorriso forçado, uma voz insegura, uma palavra fora do lugar. Sinais pequenos que para qualquer um são invisíveis, mas para ele soam como alarmes que não se calam. Essa habilidade de ler nas entrelinhas parece um dom, embora na prática torne-se um fardo. Ele percebe quando alguém finge interesse, nota a inveja de um suposto amigo ou o ressentimento de um parente escondido atrás de frases gentis. E o mais difícil, nem sempre pode dizer isso em voz alta, sob risco de ser visto como paranoico ou crítico demais. Esse saber constante o isola. Em vez de desfrutar da companhia, às vezes sente que está assistindo a uma peça na qual todos atuam. E quando os outros percebem que ele vê mais do que deveria, ficam na defensiva, mesmo sem terem sido acusados de nada. Rotulam-no de alguém que pensa demais, quando na verdade ele só enxerga o que está diante dos olhos. Essa visão o protege, mas também o condena a carregar um peso que poucos suportariam. Número 5. Seu silêncio é sempre mal interpretado. Quando um sigma se cala, não é por não ter o que dizer. Seu silêncio é observação, calma, força contida. Ainda assim, raramente é entendido assim. Numa reunião, sua quietude pode ser vista como desafio. Entre amigos, aquele espaço sem palavras vira frieza. Até na intimidade, não preencher cada momento com conversa pode gerar insegurança. As pessoas tendem a projetar no silêncio aquilo que mais temem: julgamento, desinteresse, rejeição. E sem pronunciar uma palavra, o sigma já é culpado do que nunca pensou. O paradoxo é que seu silêncio nasce do respeito. Ele prefere ouvir antes de interromper, pensar antes de reagir. Mas esse valor não é reconhecido, porque a maioria se sente desconfortável diante do que não compreende. Assim, um gesto de sabedoria vira motivo para isolá-lo. Chamam-no de distante, misterioso, até arrogante. E ele, longe de se justificar, escolhe continuar calado. Porque sabe que falar para agradar esvazia a essência. Calar para protegê-la o mantém inteiro. Seu silêncio, embora cercado de incompreensão, também marca um limite. Ele não precisa de palavras para mostrar quem é. Número 6. Recebem respeito, mas não compreensão. Olham para o sigma com admiração. Respeitam-no pela calma, pela firmeza no meio do caos, por não se deixar arrastar pela multidão. Essa imagem projeta força, mas levanta uma barreira invisível. As pessoas o respeitam, sim, mas raramente param para entender o que há por trás daquela serenidade. Veem o homem confiável, que não se quebra, que parece estar sempre no controle, e por isso o procuram por conselhos e apoio. Quase ninguém pergunta como ele realmente se sente ou que peso carrega em silêncio. Esse vazio cria uma distância difícil de romper. Os amigos o veem como o forte do grupo, os colegas como o mais estável, a família como o mais independente. Nessa visão parcial, perde-se o homem inteiro que existe por trás do papel. Respeitam o que ele projeta, mas ignoram o que ele cala. A falta de compreensão o isola mais do que qualquer inimigo. Não há solidão mais dura do que estar cercado por quem o admira, mas não consegue enxergá-lo de verdade.
O Sigma carrega esse peso em silêncio, sabendo que respeito sem compreensão não é companhia, é solidão disfarçada. Número 7. Superam as pessoas mais rápido do que se imagina. O Sigma avança em ritmo próprio. Enquanto outros se acomodam em rotinas, ele busca novos horizontes, ideias mais profundas e caminhos que o desafiem a crescer. Essa velocidade interna o impulsiona para a frente, mas ao mesmo tempo o afasta de quem não consegue acompanhá-lo. Conversas que antes faziam sentido passam a soar vazias. Encontros antes prazerosos agora parecem gaiolas, e relações que pareciam sólidas se desgastam sem briga alguma. Não é arrogância nem desprezo, é apenas que o Sigma muda de nível antes que os demais percebam. Essa desconexão gera mal-entendidos. Amigos pensam que ele perdeu o interesse. Colegas acham que ficou distante. A família lê sua evolução como traição. A verdade é outra. Enquanto permanecem no mesmo lugar, ele já está olhando além. Esse avanço constante o deixa com menos vínculos, porém com mais clareza sobre quem merece caminhar ao seu lado. O custo é alto, porque crescer implica despedir-se de quem não está pronto para mudar. E, embora doa, o Sigma entende que carregar pessoas que se recusam a avançar é um peso que freia o seu destino. Número 8. São postos à prova porque não jogam o mesmo jogo. Em qualquer grupo humano, existe um roteiro invisível. Rir na hora certa, assentir mesmo sem concordar, demonstrar interesse mesmo sem sentir. A maioria segue essas regras sem questionar, porque encaixar-se garante aceitação. O Sigma quebra esse padrão simplesmente sendo ele mesmo. Não ri por conveniência, não concorda sem convicção, não se dobra a uma corrente por conforto. Essa autenticidade desestabiliza, porque expõe quem vive atrás da máscara. E quando alguém sai do roteiro, a reação natural do grupo é testá-lo. Às vezes com comentários sarcásticos, outras com desafios públicos ou portas que se fecham discretamente. Querem medi-lo, verificar se ele é tão firme quanto parece. Enxergam nele uma ameaça à ordem estabelecida e tentam quebrá-lo para devolvê-lo à norma. O que não entendem é que o Sigma não busca confronto, mas também não recua. Sua força está em manter-se autêntico mesmo sob pressão. É verdade, essa postura traz mais obstáculos do que facilidades, mais provas do que reconhecimentos. Mas também o torna impossível de domesticar. No fim, cada teste superado confirma o que o mundo mais teme. Um homem livre não se submete ao jogo de ninguém. Você viu as 8 razões ocultas que explicam por que, no íntimo, a vida do homem Sigma é mais dura do que parece. Independência punida, honestidade que incomoda, recusa a aprovação, visão que atravessa máscaras, silêncio mal interpretado, respeito sem compreensão, crescimento que deixa outros para trás e provas constantes por não seguir o roteiro. Cada um desses pesos seria suficiente para quebrar qualquer um, mas no Sigma viram parte de sua essência. O mundo o isola, aponta e testa, porque não suporta quem caminhe livre. E ainda assim, é essa dureza que o forja. O Sigma não busca caminhos fáceis. Busca a verdade. Não precisa de aplausos. Precisa de coerência. Não persegue aceitação. Persegue autenticidade. Essa vida mais difícil não é condenação, é sua maior força. Enquanto outros se perdem na multidão, ele se encontra na solidão. Enquanto muitos dependem de máscaras, ele vive de rosto descoberto. E embora o preço seja alto, o valor de manter-se fiel a si mesmo não se compra nem se destrói. Um Sigma pode ser incompreendido, mas jamais será dobrado. Se você chegou até aqui, é porque esta mensagem ressoou em você. Não pare agora. Na tela está o próximo vídeo que aprofunda ainda mais a mente Sigma. Clique, continue explorando e mantenha-se nesse caminho por onde poucos têm coragem de seguir.